Por que guardas mais fechadas e mais protetivas não foram desenvolvidas antes, num período mais cedo da história? Vamos ver sobre isso no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. Bem, então pensando sobre esse assunto, uma das respostas que é muito comum, né, que as pessoas dizem bastante, seria principalmente por causa dos escudos, né? Que já que você tem um escudo na mão, então já que você vai ter um escudo, a sua mão vai estar quase sempre protegida atrás do escudo, né? Na linha do escudo. Ou ele vai estar de frente, tá? Ou quando você engajar a sua espada de alguma forma, ele vai estar aqui protegendo, tá? E isso é verdade tanto para escudos de campo de batalha maiores, quanto para escudos pequenos, né, para os bucklers ou broquéis. Então essa é a desculpa muito padrão de muita gente, tá? Quando você pergunta ou quando você começa a questionar sobre esse assunto, então as pessoas dizem, por causa dos escudos. Então se utilizava muito escudo, sua mão estava protegida, você não precisaria desenvolver mais essas guardas, né? Mas isso parece um tanto incompleto. Parece que falta coisa aí, tá? Parece um pouco insatisfatório. Por quê? Porque nesse período, assim como antes, espadas também eram utilizadas sozinhas. Então por que, independente de não ter escudo, a guarda não era mais desenvolvida? Então por que, independente de você ter um escudo ou não, né? No caso de você não ter, por que as guardas não eram mais desenvolvidas? Porque, por exemplo, nós sabemos que vários tipos de gladiadores, por exemplo, arqueiros, utilizavam as espadas sozinhas, tá? Ou você poderia ter a sua espada, portar ela de alguma forma, né? Quando e onde era permitido, ou então quando você estava numa viagem ou transportando, e não necessariamente, né? Ou na maioria dos casos você não estaria com um escudo, tá? Ou às vezes nem com um broquel. Então, ainda assim você utilizaria a espada por si só, né? Assim como os arqueiros, né? Então eles estão lá utilizando o arco, o pessoal aproximou ou, né, por algum outro motivo, ele vai então sacar a sua espada e não necessariamente, ou na verdade várias vezes, ele não teria um escudo ali com ele, tá? E ainda assim, então, as guardas não eram desenvolvidas nesse período. Por que isso? Né? Então essa é uma coisa que a gente vai tentar pensar sobre isso no vídeo de hoje. Então o primeiro motivo que dizem, mas que é muito insatisfatório, é essa questão do escudo. O segundo motivo são gauntlets, né? São manoplas, né? Então por causa do uso de manoplas, você não precisaria também ter guardas, porque a manopla em si já protege a sua mão. Bem, a desculpa da manopla também é muito próxima do escudo, porque os arqueiros, os billmans, né, os caras que carregarem um bill ou outras armas, também não usariam manoplas, tá? Assim como você também não usaria na sua vida civil. E mesmo no campo de batalha, uma manopla, tá, do período e tudo, contra determinados tipos de armas, ela também não é super eficiente, né? Você poderia ter dedos quebrados, o que naquela época é algo muito mais grave do que hoje, né? Hoje o cara quebra o dedo, você pode colocar pinos, uma série de coisas que vai possibilitar depois você voltar a ter o funcionamento da sua mão normal. Enquanto que na época isso poderia ser um problema muito sério, tá? Então é claro, hoje você vê às vezes o pessoal fazendo lá HMB e tal, e usando gauntlets e tudo, mas que muitas vezes elas são um overbuilt, né? Elas são feitas para não serem exatamente precisamente históricas, tá? Muitas vezes os caras tá com armadura do século XIV, mas a gauntlet, né, a manopla é do século XVI, tá? Porque vai prover muito mais proteção para a mão, tá? E muitas vezes, igual eu falei, com um overbuilt, então ela vai ser super robusta, né? Muito mais do que era utilizado em campo de batalha. Então, e ainda assim, de vez em quando você sabe de alguns acidentes que ocorrem. Então a manopla também não parece ser uma desculpa realmente satisfatória de por que
né, não se desenvolveu as guardas antes. Então, realmente, qual seria o porquê de que as guardas não foram inventadas antes? Né? Parcialmente, realmente pode ser um pouco por causa da questão dos escudos e muito provavelmente não tem nada a ver com o uso de manopla, mas talvez tenha a ver com um certo pensamento de grande escala, tá? No sentido de que, de vez em quando, em certos pontos da história, uma invenção ela é criada e ela é completamente espalhada, copiada, e isso muda o mundo, ou isso muda a forma que certa coisa foi feita. Tá? E isso acontece com as espadas no período ali do século XVI, tá? Que é esse período onde basicamente todas as espadas, né, da Europa se tornam espadas de guarda de cesto, né, ou de guardas fechadas. Então, de repente, alguém criou isso e isso se espalhou de uma forma muito rápida e mudou completamente a forma que as espadas eram feitas nessa época. E ainda assim, tá, não foi uma coisa tão rápida, porque, por exemplo, a gente sabe que as primeiras adições nas guardas vêm ali no século XV, né, com os primeiros finger rings, para proteger o seu dedo que ia, né, muitas vezes aqui em cima da guarda. Então, você adiciona um finger ring, obviamente o outro passo é você adicionar do outro lado, deixar isso simétrico, né, e aí depois você tem então, por exemplo, o knuckle bow, né, e aí você começa a ir desenvolvendo essas guardas aos poucos. Mas realmente talvez tenha a ver com essa coisa da invenção e de como que isso se espalha, tá? Porque uma vez que isso é inventado, isso é copiado e replicado e tudo mais, e antes simplesmente ninguém tinha pensado, né? E tanto é que o próprio sistema de esgrima usado antes e depois desse período é meio que uma prova disso, porque você vê que os sistemas de esgrima, eles são adaptados à arma que você tem, né? Então, como você só tinha essas guardas simples, né, todos os sistemas de esgrima até então utilizavam guardas onde você deixava a sua mão mais para trás, mais protegida. Então, fosse perto da cabeça, fosse baixa, tá? Fosse, né, para trás com a ponta apontada para frente, ou ao contrário, ou do outro lado, né, o que seja. Enquanto que quando você começou a ter realmente as guardas mais fechadas, mais protetivas, né, isso se transforma. Então, os estilos de esgrima começam a mudar, né? Então, você começa a ter a mão mais para frente, você começa a ter muitas vezes nem até a ponta bem esticada e a sua mão totalmente para frente, né? Quando a gente está falando ali de esgrima de rapieira, de espadinha, etc. Tá, mas por que será que ainda assim guardas fechadas e mais protetivas não foram inventadas antes? E isso é extremamente difícil de se responder ou mesmo de se ponderar de uma forma muito objetiva. Até porque, por exemplo, algumas dessas desculpas que eram usadas, como a questão das gauntlets, né, das manoplas, dos escudos, etc., eles continuaram a ser usados mesmo depois que guardas mais desenvolvidas foram criadas. Então não é uma ligação tão simples, né? Quando você tinha ali no século XVI já as primeiras guardas de cesto, você continuou tendo muito uso ainda do escudo, mesmo também com armaduras muito avançadas, né? Já com manoplas e tudo mais. Então não é essa ligação tão simples assim. Mas talvez uma coisa que realmente possa ser uma resposta que faz bastante sentido é que a partir aí desse momento da Renascença, do século XVI, etc., as espadas começaram a ser mais utilizadas por mais gente, né? Porque antes você tinha certas restrições dos lugares e de onde uma pessoa poderia portar espadas, né? Então era muito comum que, por exemplo, na Inglaterra e na França, durante a Idade Média, as pessoas não pudessem realmente ter e portar espadas, tá? Na vida civil. Mas durante o século XVI isso meio que muda e na Europa inteira se torna até fashion em certo sentido, né? Principalmente para aqueles que queriam ser os cavalheiros, né?
ficou fashion, né, se utilizar a espada, meio que virou uma moda e começou a ser amplamente permitido e usual, né? Então as pessoas começaram a portar mais espadas, principalmente no seu dia a dia, né? Além de que vem também a cultura de duelo e o uso civil é muito diferente do uso do campo de batalha. Então, o mais provável é que, com mais pessoas se utilizando de espadas e tendo acesso a espadas, as pessoas começaram a pensar em melhorias para elas, né? Ou começaram a olhar elas com olhos diferentes. Mais gente ali tendo acesso, você tem uma chance maior das pessoas pensarem em modificações, né? De chegar alguém e falar, pô, eu uso assim, acrescenta um anel aqui para mim, tal coisa. E aí isso vai um influenciando o outro e no final das contas você acaba com esse produto diferente, com esse desenvolvimento diferente, né? Então, muito provavelmente se deu por causa do acesso, né? Da facilitação do acesso de espadas para mais pessoas, né? Com mais gente então possuindo e podendo pensar acerca daquele objeto e dos desenvolvimentos desse objeto. E isso faz bastante sentido porque existe uma diferença bem grande entre o uso de espada em um combate de campo de batalha, tá? Principalmente quando você estava falando ali de Idade Média, e do uso no ambiente civil, falando de duelos, né? Porque no campo de batalha você está preocupado em matar o seu oponente, tá? Em dar um golpe que vai matar ele ali e ir para o próximo, tá? Então você matou esse aqui, atingiu ele no peito, na cabeça, no pescoço, etc. Vai para o próximo. Enquanto que num combate duelo, tá? Você tem mais tempo, tá? E você vai pensar em estratégias diferentes. Então você vai querer, principalmente, né? Tem até um esgrimista, um mestre que diz isso, você vai querer ofender primeiro o que te ofende primeiro. Então o que chega primeiro em você e o que está mais disponível para você acertar? Tá? Mão e braço. Tá? Então é muito mais fácil você acertar ali uma mão e acertar um braço. Tá? E você vai ter mais tempo de pensar nisso e você vai ter mais estratégias para fazer isso. E de repente, num combate de campo de batalha onde mão e braço talvez não sejam tanto alvos assim, no ambiente civil e no ambiente duelo, eles começam a ser os alvos principais. Então, é muito mais importante que você tenha guardas mais fechadas e desenvolvidas para proteger a sua mão, que aí então vai começar a estar mais na frente. Então é isso, galera. O que vocês acharam disso tudo? Eu quero que vocês comentem aí, quero saber a opinião de vocês, quero saber o que vocês pensam acerca do assunto. Tá? E se vocês aprenderam alguma coisa com isso, se foi entretenimento de alguma forma, deixa aí o seu like, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreva aí no canal, o sininho, essa coisa toda que você já sabe, beleza? E a gente se vê aí, então num próximo vídeo e falou!